Um dia depois do despedimento de Álvaro Pacheco ter sido oficializado, neste caso pelo Vasco da Gama, analisamos a situação do treinador português no nosso tema do dia com o jornalista Pedro Filipe Maia. Pedro, de uma forma geral, o que é que correu mal a Álvaro Pacheco para ser despedido ao fim de 4 jogos? Não foi uma passagem ou um início brilhante do Álvaro Pacheco, longe disso, aliás, foi bastante pesado. 3 derrotas e um empate são pesadas, mas eu acho que ele foi aqui um bocadinho vítima, e vamos falar disso mais à frente, de uma revolução que aconteceu também no Vasco da Gama. Fazendo também um contexto, o Brasileirão é todo um caldeirão de emoções, é um campeonato, eu acho que não ímpar no mundo, porque 6 equipas lutam pelo título, 8 ou 10 lutam para não descer, e as mesmas 8 ou 10 estão a lutar para não descer, mas também ao mesmo tempo podem quase chegar à Sul-Americana, que é quase a Liga Europa da América do Sul. Portanto, é um campeonato muito complexo. O Vasco da Gama vem numa crise diretiva, sobretudo. Foi comprado há uns anos por uma empresa chamada 777, e entretanto houve eleições o ano passado, penso na SAF, que é SAD no Brasil. Foi eleito um presidente que é o Pedrinho, e parece-me que o Pedrinho, agora também houve aqui um litígio com a SAF e quis um bocadinho dividir as águas, ou seja, tirar do clube aquilo que não era as suas ideias, não eram o seu projeto. E Álvaro Pacheco está aqui um bocadinho no meio desta revolução. 4 jogos não são, diria, a mostra para despedir um treinador, sendo que esses 4 jogos, um deles contra o Flamengo, outro contra o Palmeiras, são rivais do Vasco, históricos, mas não estão neste momento no mesmo patamar, são equipas que lutam pela Libertadores e o Vasco está muito longe disso. O ano passado, no Brasileirão, ficou muito perto de não cair para a segunda divisão, e portanto acho que houve aqui um bocadinho de uma mistura de pouca sorte nos resultados que teve Álvaro Pacheco e também uma revolução na SAD. E a juntar a isto, estreia-se Álvaro Pacheco no seu primeiro jogo contra o Flamengo com a derrota mais pesada de sempre, num derby entre Flamengo e Vasco, que é uma rivalidade muito grande no Rio de Janeiro. 6-1, foi logo uma marca muito grande para o Álvaro Pacheco, que até antes de começar os jogos caiu muito bem nos adeptos do Vasco da Gama, que o viram quase como o salvador do projeto. Os adeptos a brincar até diziam que já estavam Álvaro pachecados e usavam a boina dele, etc. Mas depois os resultados não ajudaram e todo este contexto do clube político também não ajudou. Sim, porque à partida daquilo que conhecemos de Álvaro Pacheco, um treinador com uma personalidade bastante forte, parecia, pelo menos nesta questão de ligação aos adeptos, o casamento perfeito. Nós sabemos o quão apaixonados são os adeptos brasileiros, o quão o Álvaro Pacheco se entrega aos clubes, parecia ser o casamento perfeito à primeira vista. Sim, e começou bem a relação até ao jogo acontecer. Houve ali um impasse no Brasileirão devido às cheias no Rio Grande do Sul. O campeonato teve ali um impasse, ele estreia-se dessa forma quase trágica, e aí os adeptos brasileiros tanto te põem num patamar de Deus, como se perdes 6-1 contra o teu maior rival do estado do Rio de Janeiro, passas a ser parte do problema imediatamente na mesma semana em que eras um Deus para eles, ou que te tinham com grande respeito. E os treinadores entram no Brasil normalmente com este, quase o efeito de Jorge Jesus, não é? Jorge Jesus colocou os treinadores portugueses num patamar no Brasil de deuses quase. Abel reforçou esse estatuto, e o carisma de Jorge Jesus, eu acho que havia também esse carisma no Álvaro Pacheco, mas os resultados acabaram por ditar esta saída de 30 dias de trabalho. Foi pouco, foi curto. Acho que parece-me até um bocadinho injusto avaliar o trabalho do Álvaro Pacheco no Vasco e a sua competência por estes 30 dias. A verdade é que parece-me a mim que mais por esta guerra política ele acaba por ser vítima disso e sai do clube desta forma. Ou seja, temos aqui os condimentos todos para explicar as razões do despedimento, não é? E até porque, segundo percebemos, há também uma certa desilusão do treinador pela forma como este processo foi conduzido, não é verdade? Sim, parece-me que foi, e pelo que nos disseram, foi apanhado um bocadinho desprevenido, porque a tal empresa que era dona do Vasco da Gama, a 777, foi quem contratou Álvaro Pacheco, foi quem fez muita força para ele ir para lá, foi quem eles confiaram para liderar o projeto. Entretanto, como expliquei antes, quando o Álvaro Pacheco chega, há exatamente nessa altura um litígio entre a 777 e a SAD, como queiramos chamar, que acaba por começar esta rebelião no Vasco da Gama. Emerge este tal ex-jogador do Vasco, chamado Pedrinho, um jogador que no Brasil tem muito... É uma espécie de Rui Costa para o Vasco da Gama, digamos assim.
E que este litígio está nos tribunais, vai ser algo pesado para o clube, vai ser uma guerra quase entre a 777 e a SAF do Vasco da Gama. E isto acaba por, o Pedrinho, eu acho que parece-me a mim que acaba por dar aqui um statement de que quer outro rumo para o Vasco da Gama. Porque não só sai Álvaro Pacheco, como sai um dos diretores da equipa, um dos diretores de futebol, chamado Pedro Martins, um dos executivos do futebol do Vasco da Gama e principais homens do futebol, segundo percebi, que sai também. Portanto, é aqui um mudar de rumo por parte do presidente Pedrinho em relação àquilo que era o rumo querido pela 777, a tal empresa que tinha o Vasco da Gama e que queria muito que fosse o Álvaro Pacheco a liderar o processo. E ele é vítima disso. E há aqui um pormenor, que acaba por ser um por maior, entre aspas. Álvaro Pacheco tinha contrato até ao fim do ano. Há aqui várias questões envolvidas neste processo de rescisão, não é verdade? Sim, desde logo a indemnização, que diria que para os treinadores, não no nível de Álvaro Pacheco, que ainda não é um treinador fixado na alta roda, mas diria que não é o mais importante neste momento. Obviamente que os treinadores querem que a carreira corra bem e querem ter sucesso nos clubes mais do que o dinheiro que vão ganhar, sendo que também é importante. Mas Álvaro Pacheco acaba por ter que ter aqui uma indemnização de 1 milhão de euros, que são cerca de 6 milhões de reais, por 30 dias de trabalho. Há até quem brinque no Brasil que foi um treinador que saiu caro por 30 dias de trabalho, pagar 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. Mas é uma indemnização que, do que percebemos, Álvaro Pacheco não vai abdicar, era o seu contrato até ao final do ano e vai ter que receber esse dinheiro, que é uma quantia ainda avultada para o treinador que vai sair com os bolsos cheios, digamos assim, mas eu diria que se perguntássemos ao Álvaro Pacheco, ele preferia ter tido sucesso no Brasil, até porque isso lhe ia abrir portas muito grandes na Europa, talvez, e até no Brasil e na América do Sul. Pedro, é certo que estamos aqui numa fase ainda muito prematura em relação a esta saída do Álvaro Pacheco do Vasco da Gama. Mas nesta altura faz sentido questionarmos se foi uma boa opção deixar o Vitória para rumar ao Brasil? Sim, mais do que o Vitória, até sair de Portugal para rumar ao Brasil. Eu diria que sim, que foi uma boa opção. Primeiro porque sabíamos que ele não ia continuar no Vitória. Acho que o processo de namoro entre clubes brasileiros e o Álvaro Pacheco acelerou um bocadinho o desgaste que já havia entre a direção de Vitória de Guimarães e o Álvaro Pacheco. Não iria continuar com certeza no Vitória, mas o trabalho que ele fez lá, e também sabemos que ele teve outras abordagens antes do Vasco da Gama de outros mercados. A saída do Vitória era inevitável, a entrada no Brasil foi uma opção e aí sim podemos questionar se foi bom ou não assumir o Vasco da Gama. Eu acho que é quase irrecusável tu ires para um campeonato brasileiro, porque é quase a máxima do Ruben Amorim. E se corre bem és um deus para milhões e milhões de adeptos num Flamengo. O Vasco da Gama também é um clube gigante no Rio de Janeiro e no Brasil e tem história na América do Sul, portanto é muito tentador tu entrares num projeto destes, porque se corre bem, tu entras num patamar de elite. E eu acho que qualquer treinador que tenha confiança nas suas capacidades quer assumir estes projetos, porque pensa que se corre bem, de facto vão dar um salto na carreira. Portanto, eu acho que foi uma boa opção para o Álvaro Pacheco, que mesmo sendo despedido tão cedo, continua a ter mercado, porque o trabalho que ele fez no Vitória foi excelente. Fica aqui, claro, manchado porque não ganha nenhum jogo no Brasil, é goleado pelo Flamengo, e também se pode questionar a qualidade do plantel que tinha. O Vasco não tinha muito dinheiro para investir, no entanto tinha o João Vítor, que passou pelo Benfica, foi a contratação mais cara do Vasco no mercado, mas é um defesa. Falava-se que Filipe Coutinho podia reforçar a equipa, o Payet jogava lá, portanto há aqui dois lados, se ele tinha ou não um bom plantel para competir. De qualquer forma, eu acho que ele fez bem em assumir este projeto, porque se corria bem, de facto, ele ia dar um grande salto. Não correndo bem, acho que ele também não perde nada e continua a ser um treinador respeitado aqui em Portugal e não direi na Europa, mas em alguns mercados. Acho que pode ser um treinador interessante. Pedro, e acabas por tocar aí na última questão que eu tenho para ti. É certo que a maior parte das equipas em Portugal já tem equipas técnicas definidas, já tem a temporada 24-25 praticamente preparada, mas sabemos como é que as coisas funcionam em Portugal. Se for preciso, à quinta jornada, algum treinador a sair. Álvaro Pacheco assume-se de forma quase inequívoca como um alvo bastante tentador, caso isso aconteça em algum clube em Portugal, não é verdade? Vai ser aquele treinador que ninguém quer ver na bancada a assistir a jogos, não é? Porque vai pairar um bocadinho o fantasma Álvaro Pacheco. Foi assim que ele entrou no Vitória de Guimarães, não correu bem no Estoril, sai, entra no Vitória de Guimarães e faz um grande trabalho, levando a equipa às competições europeias, e é candidato a entrar num clube que possa entrar aqui numa crise já no início do campeonato. Vai acontecer, é quase um dado científico que acontece sempre.
e diria que não vai acontecer em 30 dias como aconteceu no Brasil, mas acho que vai acontecer em poucas jornadas alguma equipa poder estar mais instável e pensar na opção Álvaro Pacheco, que também diria que não vai aceitar qualquer coisa, porque já se colocou num patamar ao fazer o que fez no Vitória. Foi um excelente trabalho em Guimarães. Foi um excelente trabalho, já em Vizela o tinha feito, no Estoril não correu tão bem, mas indo para o Brasil acho que já quererá outro tipo de equipas nível Vitória. Não é fácil, o Braga acho que não vai entrar nessa instabilidade tão cedo, se entrar. Os grandes também não sei se pode até considerar o Álvaro uma opção interessante para qualquer um dos grandes, mas acho que o Álvaro também não vai aceitar agora qualquer tipo de projeto, tendo sempre a opção sair, uma vez que teve essas abordagens, sair de Portugal, digo, uma vez que teve essas abordagens antes do Vasco, poderá ser uma opção. Inclusive ao Brasil, porque falou-se no clube onde está a Petit agora, falou-se nessa possibilidade dele poder entrar nessa equipa antes do Vasco da Gama, portanto o Brasil, que também é esse tal caldeirão, como vemos, pode ser uma opção para Álvaro Pacheco, ainda que não tenha deixado as melhores memórias para os adeptos brasileiros nesta sua curta passagem por lá.